uma CPI da Lava Toga ali não teria segurado uma onda, não teria feito alguma diferença nesse sentido? Tu foi contra? Tu articulou pra segurar? O Flávio foi contra, eu vi ele falando e tal. Olha só, o que a gente esperava naquele momento? Que o Supremo se contivesse. Isso é esperar. Agora, você não tem quórum para levar para frente uma CPI dentro da Câmara ou dentro do Senado. Então eu sempre costumo entrar em brigas onde você tem chance de vitória. Tá. Você não tem, não vamos nos desgastar por nada. A gente vai se desgastar mais ainda com o Poder Judiciário por nada. E você pode ver, no Poder Judiciário tudo se acerta ali. Tá? E o Supremo realmente extrapolou. Extrapolou e ainda continua ainda sem controle. Tá certo? Se você, daqui a pouco você vai citar aqui meus 4 tipos penais aqui, só um já mata pau. Quer ver? Vai. Coisa simples. Por exemplo, dos 4 aqui, só um aqui. Para mim, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. Você tem que individualizar a pena. Eu quebrei alguma coisa aqui em Brasília? Não, tu tava nos Estados Unidos. Eu incentivei alguém a quebrar alguma coisa? Mas tu não sente também, cara, e assim, não é enchendo teu saco, na moral. Tu não sente que tu devia ter, puta, cara, aí, vai pra casa, todo mundo, chega daí. Por quê? Ao longo do último ano, algumas, tu ia se pronunciar, falava com a galera ia, muita gente, sempre muita gente, e tinha aqui ali um cara com uma faixa meio escrota, tinha aqui ali uns gritos de AI-5, que nem podia, sim, mas podia rolar assim, porra aí, tira essa placa daí, não, AI-5 não, sei lá. Quantas vezes eu botava o pessoal nosso pra ir que o cara tá com a faixa da AI-5, pergunta o que é AI-5 pra ele. Mas é que tu ele tem não que sabia falar, o que era. Bolsonaro. Mas como eu não falava? Eu não sei. Já em live minha, cansei de falar isso aí. Então, desculpa. Por exemplo, nas manifestações aqui na Paulista, e tô pedindo no Rio também, que não leve cartazes. Porque se um cara levantar lá o AI-5, que é uma coisa absurda, Pois é. absurda, aquilo a imprensa não, acabou. De plantão, olha aqui, ó. E eu tive problemas agora, porque eu não posso comandar o Brasil. Cada um faça a manifestação que quiser. Como, por exemplo, em Manaus vai ter por aí. O que eu pedi ao pessoal é: vamos nos concentrar no Rio de Janeiro. Até para evitar isso. Você faz, por exemplo, em Goiânia, manifestação, vamos supor, e lá um cara levanta uma placa do AI-5. Vai manchar todo mundo. Tanto é que eu pedi, o que eu pedi agora? Você que vai se manifestar em outro município, procure saber quem está organizando e qual a pauta. E eu conversei com, que nos ajuda muito, é o Silas Malafaia, vários outros parlamentares, porque se deixar, leva cartaz, a própria esquerda vai levar um cartazinho esquisito, daí você vai ficar falando, é infiltrado, aí não dá mais. Você joga por terra um trabalho que está indo bem. Qual é o nosso objetivo de Copacabana? Anistia. Eu até quero falar lá, né? Você é pai, por acaso? Não? Sou pai. Qual a idade da tua criança? 12 e 10. 12 e 10, é. A Débora tem 2 crianças, 10 e 8, se não me engano. Está presa preventivamente há 2 anos, por causa daquela do batom. Agora, tem gente lá, por exemplo, mulher que está com criança pequena e está presa. Imagine, nós somos diferentes das mulheres, no coisa de sentimento. A mulher está muito mais apegada ao filho do que nós. A gente fica no trabalho o dia todo, a mulher fica com mais tempo com a criança. Imagine uma mãe dormir e acordar sem dar um banho ou dar um beijo a um filho teu. E sabendo que tem 17 anos pela frente. E essas penas não são abusivas? Ó, agora não foi individualizada a pena de ninguém. Ó, você deteriorou o patrimônio aqui. Não foi. Chama-se de baseada. É de baseada. Inclusive, eu vejo que muitos advogados já estão começando a se posicionar numa questão criminal. O réu é condenado e o juiz não ouve a voz do advogado. Não tem sustentação oral. Ele grava um videozinho de 15 minutos, que já foi comprovado lá atrás, tem um prazo para entregar. Meia-noite. Ele já fez, entregou às 23h59. E às 005 já tinha a sentença. Ninguém leu, estava pronta a sentença. Esperou da meia-noite e soltar a sentença. Isso não é justiça, isso não é democracia. E os advogados têm uma certa quantidade que reclama há muito tempo, mas também está um crescente no meio deles, que vídeo gravado não é sustentação oral. Essa anistia
Tem quantos que... Tem uma galera preso. Quanto que tá preso? Tem uma galera. Tem uma mais galera. de 100, não é? Mais de 100 que estão condenados, 14, 17 anos. Deve ter uns 100 na Argentina. Tá. E tem mais uma pancada foragida por aí. Mas assim... E são vidas destruídas, famílias destroçadas. O momento político... eu vou dizer a minha opinião. Eu acho difícil o lance da anistia, porque é meio que... Imagina, seria o STF perdendo, e eles estão fortes demais para perder. Olha só, ou você tem o povo como dono do poder, não tem. Agora, sei que é difícil você falar isso aí. Sei que é difícil. O pessoal passa por cima da Constituição. O meu caso, já que eu sou tão culpado assim, porque não segui o devido processo legal. E a semana passada o Supremo mudou a questão do fórum. A semana passada. Que agora, eu agora, segundo a decisão do Supremo, eu agora sou Supremo. Mas até a semana passada não era. Mas estava sendo julgado lá. E mudou o jogo, mudou a regra no meio. Qual que é o argumento para te jogar lá direto para STF? Tu sabe? Julgamento relâmpago. Não, mas precisa ter um argumento legal, senão vai acontecer algo que nem aconteceu com o Lula, que acaba com esse processo, tu vai ser solto. Não, e assim, se os caras mas querem... para ele, o processo foi diferente. Foi diferente. Foi diferente. O Lula era a pessoa que tinha a chance de me derrotar, segundo gente do próprio Supremo. Uhum. Você não poderia me derrotar. O Haddad não poderia. Uhum. Ciro não poderia. O pessoal da esquerda, ninguém poderia. O nome, segundo eles, mais certo para me derrotar seria o Lula. Sim. Por isso, reinterpretaram a prisão em segunda instância com o Lula. Uhum. Para poder tirar ele da eleição em 18. Passaram para a última instância. Bem, daí saiu da cadeia. Bem, mas ele tinha 3 condenações. Quem tem 2, colegiado, que tem uma segunda instância, como ele teve. Lá, mas também foi rapidão o dele. Que eu vi que tu tá reclamando que o teu tá sendo rápido. Não, o dele foi o meu foi muito mais rápido. Tá. Tá sendo muito mais rápido, tá? Então tinha que revogar e por a questão de CEP, né? Devia ser julgado em Curitiba, em Brasília, não em Curitiba. Daí anularam 3 condenações dele. Ele voltou a estaca zero, sem condenação nenhuma, voltou a ser elegível. E daí, e daí eu acho que vai entrar nesse assunto, né? Teve a mão pesada do TSE para ele. Mão pesadíssima, o TSE pro Lula. Mas o Lula, se eu não me engano, eu cheguei a ouvir tu falando que, que o Lula solto era... Bom, é isso, é melhor, que aí o jogo... Não falei isso. Não? Não. Isso aí, pregaram isso aí, não falei isso aí. Tá bom. Não falei, não me intrometi nessa votação. Tá. Inclusive, alguns dizem, né, que o voto do Cássio Nunes foi o 3-2 para libertar o Lula. Não foi verdade. A votação estava 2-2 e faltava o voto do Cássio. Daí alguém pediu vista lá, passou para a semana seguinte. Na semana seguinte, o Cássio votou para manter a prisão do Lula. E daí uma das pessoas tinha votado para manter, na semana seguinte voltou atrás e foi 3-2 pela soltura dele. Entendi. Eu não me intrometi nessa história, não. Até porque eu tinha um problema com urna eletrônica. A origem do meu processo é urna eletrônica. Pois é, por que tu tem tanta certeza que tem caô na urna eletrônica? Olha só, vamos lá, você vai entender perfeitamente. Tá. Antes de mim, o Brizola, lá atrás, nos anos 90, teve um problema com uma contagem computadorizada Proconsult no Rio de Janeiro. E ele levantou essa lebre e depois se comprovou que se fosse feita daquela forma, ele ia perder as eleições no Rio de Janeiro. Tá. Com o passar do tempo, foi em 96, né? Entrou a urna eletrônica. No começo eu achei legal. Eu tenho um vídeo tu falando. Não achei legal, tá? Depois a gente vai vendo das possibilidades que existe. Eu acredito na máquina. Eu não tenho obrigação de acreditar no programador. Só isso. Entendi. Tá? Então vamos lá. Então, antes de mim, deputado Flávio Dino criticava a urna. Carlos Lupe, do PDT, falava que o voto sem o papel era fraude, né? E depois eles foram mudando de opinião porque o pessoal dele estava chegando, né? Então, o time que está ganhando, você não se mexe nele. E eu continuei nessa briga. Tá. 2010, 2012. Em 2015, apresentei uma emenda. O relator era o Rodrigo Maia, lá do Rio de Janeiro. Tá? Ele acabou aceitando. A Dilma vetou a emenda. Nós derrubamos o veto por mais de 400 votos, só na Câmara. Tá certo? O ministro Fux era presidente do TSE. Me convidou para o TSE, eu fui lá. Ele mostrou para mim os equipamentos, falou que nas eleições de 2018
5% das sessões teriam voto impresso. Eu pedi para ele, dá para pulverizar as urnas? Ele falou, já está prevista a pulverização. Né? Uhum. Tudo bem. E daí, logo depois, o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, disse que aquela votação com papel do lado era inconstitucional. E o argumento era que o papel, né, colocava em risco a segurança das eleições. Ou seja, você votou, você não bota a mão no papel. Apareceu no visor o papel, você confirmou, aperta. O que esse do Supremo, né, que na verdade foi a Raquel Dodge que propôs isso aí. Se o papel engripasse, você ia lá e ia saber, você mesário ia saber em que eu estava votando aqui. Mas não justifica isso aí. Você pode ver. Na Venezuela, somente o voto impresso agora pôde-se chegar à conclusão que foi fraudada a eleição lá. Agora, por que a Venezuela adotou pela primeira vez o voto impresso? Eu tenho que saber isso aí, saber da história, né? Porque o americano tinha levantado embargos para a Venezuela. Uhum. E para o americano poder voltar a comprar petróleo da Venezuela, o governo Biden tinha que ter uma desculpa. Daí juntaram na Venezuela, os Estados Unidos, o representante, o Maduro e a oposição, que era Maria Corina, Capriles, entre outros. E decidiram então que das eleições do ano passado, né, teria o voto impresso. E o que o Maduro fez malandramente? Pô, eu vou perder. Daí ele pegou a Maria Corina e o Capriles e tornou-os inelegíveis por 15 anos. Acusação: ataque à democracia. Porque subiram no carro de som lá e criticaram o Maduro. Você tá gordo demais. Pronto, é o suficiente para torná-los inelegíveis. E mesmo assim, a Maria Corina pegou lá o tal Edmundo, você nunca ouviu ele falando, uma pessoa bem... uma certa idade, mais, tá? E acabou arrastando multidões pela Venezuela e depois chegou a essa conclusão, porque com 70% do apurado, deu pane no sistema eleitoral da Venezuela. Deu pane, né, entre aspas, né? E daí ficou aquela... Ora, o Maduro tem que apresentar os boletins de urna. E não apresentou, obviamente. Por que é o boletim de urna? Não é aquela tripa apenas que você, quando vai votar, vê fixado lá depois de 17 horas, lá na tua sessão eleitoral. Era o voto dentro da urna também. Tá. Então, tinha essa confusão toda. O Maduro consultou a sua Suprema Corte Eleitoral. Por unanimidade, tá tudo legal. Tá tudo legal. Tá? E daí, então, o mundo civilizado não reconheceu a vitória do Maduro. O Brasil reconheceu. Reconheceu porque o Lula mandou uma embaixadora, né, lá para a posse do Maduro. Agora aqui, qual o problema você pedir mais uma barreira de garantia eleitoral? Porque eu aprendi desde cedo, né, estava nativa no Exército ainda, que democracia não tem preço. E a alma da democracia é o voto. Então, se tem alguma desconfiança, por que não acabar com essa desconfiança? Entendi. Pode ser até que não haja nada, pode. Agora, por que não acabar com a desconfiança? O Exército não fez uma busca forte no final de 2022 por algum tipo de falha? Olha só, o Exército, vamos falar Forças Armadas, né? Tá. Eles não se intrometeram no processo eleitoral, como alguns acham aí. O ministro Barroso era presidente do TSE. Então ele resolveu criar uma comissão de transparência eleitoral. Botou várias instituições lá, entre elas Forças Armadas. Quando fez isso, chamei como Ministro da Defesa e falei, olha, já que nós estamos lá, nós temos um comando de defesa cibernética, umas 200 pessoas que são hack, né? Todo mundo tem isso aí. Vamos botar o pessoal para colaborar com o TSE. Mas fomos boicotados em tudo quanto é lugar. Foi isso aí que originou lá o inquérito 1361? Não. Não foi esse? Aí é outra história. Tá bom. Mas tá bom. Mas 1361 é bacana a história dele. Tá. É bacana. Mas vamos nele já? Tá. Vamos. É porque assim, esse lance por que eu tô falando assim? Eu vi, acho que é o Cid que fala que o general Paulo Sérgio, que estava de frente de uma força-tarefa, eu acho, para ver se tinha fraude nas urnas e tudo mais, o cara tava procurando e não achou. Mas não tem problema nenhum procurar. É para colaborar. Agora, repara que o Cid sabe de tudo. Ele nunca participou da reunião minha com generais. As raras vezes que ele participava, era uma reunião aberta. Com generais, com ministros setoriais, não participava de nada. Agora, ele foi... Quando fizeram uma pesca probatória, né? O Fish Expedition, o telefone dele, acharam ali a questão de fraude de vacina.
E em depoimento, a esposa dele confirmou que a fraude havia sido feita em Goiânia. Então, em cima daquilo, uma punição para a esposa e para a filha, ele ficou abalado e, no meu entender, foi torturado. A gente Psicologicamente, não há pelo dúvida. menos, uhum. Na reta final, você nunca viu um juiz participar de um depoimento de um delator. Ele estava lá e ameaçando. Tava lá meio esposa, puto, inclusive. É. Filha, imaginou? Filho. Você complica a situação. A ameaça era, se você não falar a verdade dessa vez, nós vamos continuar a investigação na tua família. Sim, falou, citou a esposa dele, citou a filha. Tá certo? Então aí ele foi cedendo, no meu entender, foi cedendo. Agora, ele fala